Boa tarde a todos e saudações cordiais a quem nos acompanha pelas diversas geografias. Bem-vindos a mais um ECTalks, desta vez em parceria com a Mídia Rumo, marcando a atualidade com o tema Economia Digital pós-Covid, futuro para o consumidor angolano, qual o papel da Angola no interesse das TICs internacionais em África. Estas e outras questões serão respondidas no decorrer do debate. Conosco, participando desta conversação, temos mais uma painel de ilustres convidados, com moderação de Ricardo Davi Lopes, diretor de conteúdos da Mídia Rumo, e o seu painel será composto por Adilson dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Angola Telecom, Amilcar Safeca, administrador da Unitel, José Carlos Lourenço, CEO da ZAP, António Nunes, CEO da Angola Cables. Durante as prestações, os palestrantes podem colocar as vossas questões. Durante as prestações dos palestrantes, podem colocar as vossas questões na área de Q&A, especificando qual dos palestrantes querem que responda. O nosso time em backup fará a seleção das perguntas para que o nosso moderador Ricardo Lopes faça as seguintes colocações. Deixo-vos, Ricardo, na condução do painel. Muito bem, muito obrigado, Rosema. Boa tarde a todos, aos nossos participantes, aos integrantes do painel. O tema, como disse a Rosema, é a economia digital no pós-Covid-19. Queria agradecer em nome da Mídia Rumo a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui. E, se concordarem, partiríamos já para a primeira questão, que eu colocaria ao nosso anfitrião, o António Nunes, mas que seria depois para responderem todos, que é o que é que a Covid-19 trouxe, se é que se pode falar em oportunidades num contexto tão trágico, mas que oportunidades é que esta situação traz para a economia digital? Acelera a economia digital? António Nunes. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham e boa tarde também aos ilustres palestrantes que estão aqui comigo. Portanto, indo direto para a pergunta que me fez, quais é que são as oportunidades que o facto de estarmos confinados, portanto, não é bem a oportunidade do Covid-19, mas é a oportunidade do facto das empresas terem sido obrigadas a estar confinadas. Bom, nós estamos em plena revolução industrial, nós estamos num momento de mudança que é uma revolução industrial. E isto dá a oportunidade à digitalização de uma forma muito eficiente criarmos novos tipos de produtividade. Por exemplo, nós na Angola Cables já de alguma forma funcionávamos do ponto de vista remoto. Nós temos escritórios no Brasil, na África do Sul, na Europa. Portanto, de alguma forma nós já funcionávamos com estas entidades remotas de uma forma remota. Mas o facto de estarmos realmente confinados deu-nos a oportunidade de pensar nesta estrutura operacional de uma forma muito mais eficiente. E o que é certo é que temos tido ganhos de eficiência de produção, porque talvez seja pela situação que estamos a passar e, portanto, o facto de estarmos isolados passou a ser uma necessidade de mantermos-nos mais unidos uns com os outros e, portanto, temos sentido uma maior produtividade a nível da eficiência da empresa. Para além disso, temos aqui a perspectiva de que, por exemplo, se calhar os escritórios já não precisam de estar tão abarrotados com tanta gente e temos pessoas que funcionam de uma forma muito mais eficiente se funcionarem a partir de casa, ou seja, se tiverem eles próprios na gestão do seu tempo. Portanto, aquilo que se pretende não é que eles estejam no escritório, mas aquilo que se pretende é que as pessoas entreguem os seus objetivos e aquilo que têm que efetivamente funcionar. Então, temos tido experiências interessantíssimas do ponto de vista da eficiência da produção dos nossos colaboradores, porque temos pessoas que estão a trabalhar de uma forma muito melhor do que estavam anteriormente. E eu penso que isto é uma grande experiência. Essas pessoas trabalhavam uma grande oportunidade. Fundamentalmente para nós que somos promotores destas redes de ligação e de interligação e, portanto, potenciando aqui muito a digitalização. Adilson dos Santos, tem a mesma perspectiva? Na Angola Telecom também notaram este
um fenómeno deste tipo, com algum ganho de produtividade? Como é que olha para o que toda esta situação pode trazer para este setor? Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas de painel e também o público que nos assiste. Sim, de facto, tem sido um tempo muito de desafios muito grandes. Tivemos que nos ajustar, tivemos que inovar a forma como operamos. Imagino que o que estava aqui em jogo era fazermos a mesma coisa, ou seja, termos os mesmos resultados com menos pessoas, com as pessoas em casa, e conseguir entregar o serviço com a mesma qualidade e da mesma forma que o cliente final espera. Portanto, foi de facto muito peculiar e desafiador. No entanto, também muito recompensador, porque de facto as tecnologias vieram ajudar muito. Continuamos unidos, continuamos a fazer o mesmo trabalho, mais sintonizados ainda, a trabalhar muito mais, mas de forma física, com distanciamento físico, mas muito mais ligados. Portanto, as tecnologias vieram de facto ajudar, não só a continuarmos comunicados e a trabalhar, mas também a entregar o mesmo serviço para aqueles que de alguma forma pretendiam o mesmo resultado. Sr. Carlos Lourenço, na ZAP provavelmente o desafio é parecido, sendo que no caso da produção de conteúdos isto também trouxe aqui alguns desafios, ou não? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à Angola Cables, à Media Rumo, o convite para poder participar neste painel. Vamos ver, no caso da ZAP foram vários os desafios. Na parte dos conteúdos, claro que sim, mas portanto, no universo total da ZAP, de cerca de 1.500 pessoas, nós temos cerca de 400 colegas que trabalham aqui em Luanda na área dos conteúdos. Nós temos outros 1.100 que se espalham por Angola, por Moçambique e por Portugal e, portanto, tal como o António Nunes referia, no caso da Angola Cables, nós próprios também temos várias geografias que em condições normais temos que ligar e que temos que coordenar, mas na verdade isto que aconteceu foi de um nível de exigência muito significativo. Não é? Nós no espaço de poucas semanas tivemos que identificar quais eram as atividades críticas e assegurar que essas eram executadas de forma robusta na medida em que os serviços de telecomunicações de uma maneira geral, mas também aqueles que nós proporcionamos aos nossos clientes, são absolutamente essenciais, em particular numa época de pandemia como esta. Como é natural, forçados pelas circunstâncias, eu tenho alguma resistência em, às vezes, embarcar num discurso enfim, mais fácil de ainda bem que veio a pandemia, porque isto agora é que vai ser. Não. Isto foi essencialmente difícil, não é? Agora, quem como nós anda sistematicamente à procura do copo meio cheio, de facto abriu aqui uma janela de oportunidades. Eu costumo encarar, enfim, em várias conversas que temos tido, este período como uma espécie de um laboratório vivo que muito dificilmente nós conseguiríamos ter à nossa disposição para poder testar soluções, para correr riscos. Houve riscos que assumimos nestas circunstâncias que em velocidade de cruzeiro muito dificilmente conseguiríamos correr, porque alguns deles, em bom rigor, poderiam pôr em causa, no fim do dia, o serviço que endereçamos aos nossos clientes. Portanto, muito difícil, ponto de partida para caracterizar este período foi de grande dificuldade e de grande desafio, mas claro, tentámos aproveitar o melhor possível as oportunidades para testarmos aquilo que noutras circunstâncias seria mais difícil de testar e fomos descobrindo ao longo do processo que algumas coisas eram mais importantes do que aquilo que nós suspeitávamos e outras não eram tão importantes quanto a valorização que fazíamos anteriormente. O mais importante de tudo é que os nossos clientes continuaram a aceder aos nossos serviços, portanto, seja ao nível da distribuição de televisão
seja ao nível da internet. No caso muito específico do nosso canal, um dos canais que nós produzimos, portanto, o Zap Viva, por razões sanitárias, à semelhança do que aconteceu na maior parte dos canais que são produzidos por esse mundo fora, tivemos que reduzir largamente no fundo, toda a produção de conteúdos que tinha um nível de interação entre as pessoas muito significativo, em ordem a podermos garantir a continuidade do canal. Portanto, temos hoje uma grelha de programação completamente revista, deixou de haver público no estúdio, a maior parte dos convidados entram aproveitando, lá está, as plataformas digitais por Skype e por outras vias, a partir de suas próprias casas. Inventámos uma série de conteúdos que, noutras circunstâncias, não teriam a pureza técnica e da forma que normalmente é exigível para um canal de televisão, mas eu acho que neste contexto há aspectos que ultrapassam cada um dos negócios. Eu acho que as pessoas vão ter tendência, e isso é algo que antecipo que possa ficar, vão ter tendência a focar-se naquilo que é verdadeiramente importante, e os aspectos de forma, etc., deixam de ter a mesma relevância de que teriam no passado. Mas, portanto, sim, grandes transformações, estamos ainda a viver com essas transformações, com o orçamento seguro, no nosso caso, como nas outras empresas, passado este período e entrado na nova normalidade, qualquer que ela venha a ser, há muitos ensinamentos, há muitas experiências que aqui foram obtidas, que passarão a fazer parte do nosso novo normal consistente. Amílcar Safeca, no caso da Unitel, também encontraram novas oportunidades ou ocorreram riscos novos com sucesso? Como é que este processo impactou no vosso funcionamento? Antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Boa tarde também a todos os participantes por esse mundo que estejam a ver-nos neste momento. Efetivamente, a pandemia criada pelo Covid-19 é inicialmente um grande desafio para todos, ou seja, para as pessoas, para as empresas, para as várias organizações, e efetivamente tem tido um impacto negativo muito forte sobre essas organizações e sobre a economia mundial e dos vários países do mundo. Por isso, nós vamos conhecer detalhadamente qual é que foi a abrangência desse impacto, talvez daqui a mais alguns meses ou mesmo mais um ano ou dois, quando estiver-se a fazer o rescaldo de tudo que aconteceu. E naturalmente também há, na parte da Unitel, enquanto operador que tem uma abrangência nacional, ou seja, nós oferecemos um serviço em todo o território nacional, nós passamos aqui também por vários desafios. Não é? Primeiro, como manter toda a estrutura comercial e técnica a operar com as limitações que surgiram em função do estado de emergência que foi declarado pelo chefe de Estado para, digamos, limitar a propagação da doença. E isso, naturalmente, criou alguns constrangimentos logísticos para as nossas equipas e nós tivemos que nos ir adaptando, não é? e inventando a cada dia para podermos dar continuidade aos serviços. Porque, como foi já dito aqui anteriormente, o serviço de telecomunicações é um serviço essencial, tinha que ser mantido, porque as pessoas que estão confinadas precisam desse serviço para se comunicar em termos pessoais e também para desenvolver as suas atividades laborais naquelas que é possível, não é? E por isso era preciso garantir a continuidade dos serviços, garantindo tanto o abastecimento comercial das operações, como também que as equipas técnicas pudessem aceder aos equipamentos e garantir que tudo ficasse a funcionar sem grandes limitações. E isso foi conseguido. Efetivamente, apesar das limitações iniciais, nós conseguimos manter toda a estrutura praticamente a funcionar. Também fomos um bocadinho beneficiados pelo facto de nós termos começado o chamado processo de digitalização com alguma antecedência, ou seja, nós temos desmaterializado muitos dos nossos processos internos, que correm já sobre plataformas digitais,
temos vários processos de trabalho que estão automatizados e isso naturalmente facilitou nesse processo de mudança. Mas é claro que também isso vai nos permitir fazer novo tipo de reflexões, avaliar até que ponto os processos que nós tínhamos na altura foram suficientemente eficientes no ambiente criado e vamos naturalmente usar esta oportunidade para melhorar. Relativamente à pergunta inicial que colocou sobre as oportunidades ou não de negócio, assim, um aspecto que eu acho e que eu considero que vai acontecer é provavelmente uma aceleração do processo de digitalização. As organizações vão pensar muito mais profundamente como digitalizar os seus próprios processos internos, como oferecer negócios digitais, como oferecer serviços digitais, porque terão percebido de uma forma muito direta qual é o impacto que podem ter sobre os seus negócios se não derem esse passo. E eu acho que isso vai acelerar. E ao acelerar esse processo, naturalmente, aquelas empresas que oferecem esse tipo de serviços, seja serviços de consultoria, sejam soluções que facilitam a digitalização, vão se beneficiar muito rapidamente. O caso que se fala mais é da plataforma Zoom, que explodiu a nível da utilização e da sua capitalização bolsista, tudo em função do Covid-19. Mas temos outros exemplos, como o próprio Facebook também, e outras organizações que estão cotadas em bolsa e que viram-se valorizadas durante esse período de pandemia. No caso da Unitel, e depois se calhar também estendo esta pergunta aos restantes, vocês tiveram menos negócio por causa desta situação ou as pessoas, por estarem mais confinadas, consumiram mais voz e dados? Como é que já conseguem ter uma ideia de como é que o negócio correu, seguramente? Sim, temos uma ideia muito clara. Ou seja, nós sentimos uma redução efetiva das nossas receitas, tanto das receitas de voz como das receitas de dados. Mas houve aqui dois fatores que talvez contribuíram para isso. Por um lado, as dificuldades logísticas, porque as pessoas talvez não tinham disponibilidade para acederem à rede comercial, porque estava grande parte dela encerrada e carregarem os seus telemóveis. Por outro lado, temos um outro aspecto, que as pessoas tinham limitações financeiras, ou seja, começaram a ter limitações financeiras e passaram a ter que priorizar os seus gastos. E um outro aspecto, há mais dois aspectos que é relevante citar. Um primeiro, que tem a ver com o facto de a economia angolana não estar digitalizada, ou seja, está nos passos iniciais. E, em consequência, aquilo que aconteceu em alguns mercados em que houve um incremento muito significativo do uso das telecomunicações, aqui não aconteceu, porque as empresas, a maior parte delas, efetivamente pararam, não é? E como pararam, não houve um aumento do consumo de serviços de telecomunicações. Outro aspecto também é que nós criamos pacotes free. Esses pacotes free livres, ou seja, que não são taxados para consumo livre dos nossos clientes, provocaram um aumento do consumo por parte desses clientes, mas naturalmente não se reflete na receita porque são free. Ou seja, somando tudo isso, houve uma redução significativa da receita nesses 2 últimos meses. António Nunes, os cabos foram menos movimentados ou têm sido menos movimentados ao longo deste período? Estão mais vazios de tráfego? Ou esta questão que a Unitel colocou, isto é geral? As pessoas foram todas menos à internet, as empresas? Não, quer dizer, há aqui 2 aspectos fundamentais. Um é o aumento do tráfego. Okay? Nós tivemos um aumento significativo do tráfego. A nível africano, o tráfego aumentou 1,3 vezes mais. A capacidade do tráfego foi processado por nós para a África. A nível do Brasil, por exemplo, foram 6 vezes mais.
A quantidade de tráfego que nós processamos. Agora, como o Amilcar Safeca também referiu, isto não quer dizer diretamente que tenha a ver com a receita. Porquê? Porque, por exemplo, a Angola Cables, para o mercado nacional, especificamente, aquilo que fez foi todos os operadores que compram da Angola Cables beneficiaram de receber o dobro da capacidade a pagar o mesmo. Ou seja, nós, digamos, oferecemos ao mercado o facto de as pessoas, naturalmente que estávamos à espera que as pessoas fossem consumir mais e, portanto, oferecemos a cada um dos nossos clientes o dobro da capacidade que eles consumiam. Mas aquilo que vemos é, efetivamente, um aumento significativo do tráfego. Agora, quando isto terminar, vai ter dificuldade em retirar a oferta aos operadores de telecomunicações. Sim, isso vai ser praticamente impossível. Portanto, nós quando... Ganho um ganho, não é? Quando equacionamos a oferta, já tínhamos calculado que era um caminho sem volta. Isso é verdade. Mas pronto, ganha-se de um lado, perde-se no outro. A vida é mesmo assim, não é? Portanto, aumentamos o tráfego e, portanto, estamos à espera que o mercado vá consumir mais e, portanto, a médio e longo prazo nós consigamos recuperar aquilo que se ofereceu. No caso das apps, a Carlos Lourenço, as audiências aumentaram, dispararam, as pessoas estão mais tempo em casa. Como é que isto impactou nesse aspecto? Está sem som, José Carlos Lourenço. Aqui as boas práticas às vezes traem-nos. Dizia eu que, enfim, neste período, os serviços de telecomunicações, de maneira geral, foram da máxima utilidade para as populações. No caso específico das duas áreas onde estamos expostos, portanto, ao nível da distribuição de televisão e ao nível da internet de rede fixa, foi possível confirmar isso mesmo. Portanto, os níveis de audiências foram muito significativos, enfim, as pessoas precisavam de estar informadas sobre o que ia acontecendo. Estando mais tempo em casa, é natural que, entretanto, também houvesse mais tempo e mais disponibilidade e mais interesse em consumir conteúdos também de entretenimento. No caso específico da internet de rede fixa, portanto, o nosso serviço Zap Fibra, os nossos níveis de tráfego também praticamente duplicaram. Nós, de resto, fizemos refletir para os nossos consumidores a iniciativa que em bom tempo foi lançada pela Angola Cables, portanto, para os mesmos pacotes, com o mesmo preço, portanto, nós duplicámos a capacidade dos mesmos, permitindo aos nossos clientes que numa situação de teletrabalho não tivessem em conta a sua conta a disparar este nível, mas que, também, como referia o Amilcar Safeca, não obstante este aumento e este aumento de utilização dos nossos serviços e, portanto, tornarmos ainda mais centrais na vida das pessoas, as receitas, infelizmente, não acompanharam. Portanto, no caso do serviço de fibra, por nossa opção, e, portanto, fazendo essa cadeia, digamos assim, que tinha tido início nos nossos parceiros da Montante. No caso mais específico da televisão, à semelhança do que aconteceu com as comunicações móveis, houve o lançamento por iniciativa do Executivo e no âmbito do plano de contingência nacional para permitir que todas as populações se mantivessem ligadas e tivessem acesso à informação. Portanto, foram lançados pacotes gratuitos e, portanto, esse aumento significativo de consumo, infelizmente, não se refletiu nas receitas. Mas há momentos e há momentos. Eu acho que, nesta altura, o setor como um todo disse presente, disse das suas capacidades e, portanto, continuou a ser útil, reforçou até a sua utilidade perante os seus clientes, e temos o resto das nossas vidas depois para compor as contas. Os ganhos virão seguramente mais à frente. Adilson dos Santos, no caso da Angola Telecom, o que é que sentiram em termos de negócio? Bem, mais uma vez, em termos de negócio, vimos que houve um volume de pedidos no que toca aos clientes de retalho ou residenciais. Portanto, foi muito a fluxo. É claro que dentro das iniciativas que tomamos, tal como os outros operadores, para entregar alguma capacidade a mais, o que nós fizemos
foi entregar a tarifa zero, a tarifa zero, todas as chamadas que eram feitas dentro da rede da AT, portanto foi interessante. Também mudamos o paradigma de venda por volume e fizemos um flat rate para que fosse mensal, portanto isso de certeza terá atraído muitos utilizadores ou muitos utilizadores ou novos clientes para a rede. Do ponto de vista empresarial, já não foi igual, portanto tivemos uma diminuição, tivemos inclusive pedidos de cancelamento ou suspensão por causa da pandemia, portanto também muito normal. E do ponto de vista grossista, tivemos sim muito afluxo também de pedidos para que tivéssemos muito mais capacidade de entrega do ponto de vista de dados e internet. Portanto, não foi muito diferente dos tantos operadores. É claro que as facilidades que nós demos também não resultaram em mais incremento do ponto de vista monetário, mas, claro, como todos os outros, houve um volume muito maior, tanto de tráfego de voz como de internet e dados. Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta, enfim, da audiência, não vou desde já colocar, peço desculpa, porque está relacionada aqui com um ponto que foi focado, que é, e esta é dirigida especificamente à ZAP, que é se esta crise não será uma oportunidade ou não terá aberto caminho para o serviço de fibra poder ser expandido para outras zonas de Angola. Não, antes desta circunstância, essa oportunidade está aí para ser concretizada. O plano de expansão do nosso negócio previa já há 2 anos tivéssemos completado uma espécie de um anel, não é, à volta de Luanda, estar ali na zona do Zango e ir até mais abaixo ao Cacoaco, e isso não aconteceu, porque os últimos 2 anos foram particularmente severos do ponto de vista da rentabilidade. O nosso negócio está muito exposto às variações das taxas da taxa de câmbio, face às principais divisas, nomeadamente em relação ao dólar. E neste período de tempo, portanto, em 2017 praticamente não houve ajustamentos de preço, em 2018 não houve ajustamento de preços, em 2019 houve, mas muito aquém da degradação que entretanto existiu. Nós somos um operador, somos uma empresa privada, temos que fazer investimentos com recurso à nossa capacidade que esses investimentos se tornem sustentáveis. Portanto, a única razão pela qual esta faixa, esta área ainda não está coberta deve-se exatamente a dificuldades desta natureza, sendo que o que ficou absolutamente visível, se nós tivéssemos intenção de lançar um estudo de mercado, não tínhamos tido essa necessidade, porque o clamor, não é, dos potenciais clientes destas áreas vieram confirmar que têm potencial. Não tem hipótese de fazer um esforço para acelerar esses investimentos? São esforços de muitos milhões de dólares, mesmo já pondo em prática aquilo que há muito tempo caracteriza a abordagem da ZAP ao mercado, que é onde existem infraestruturas podem ser partilhadas. Obviamente que somos muito interessados em estabelecer parcerias e, portanto, dessa forma reduzir o investimento, mas ainda assim a parte, independentemente das parcerias que podemos desenvolver, a parte que tem que ver com associada a dar esse passo é significativa do ponto de vista do investimento. Não só não está posto de parte como oportunidade, continua aí, mas tem apenas que ver com essa necessidade de sustentabilidade que não pode deixar de caracterizar uma empresa com as nossas características. Eu acho que é consensual que das vossas respostas que esta situação trouxe uma oportunidade para acelerar a digitalização da economia, naturalmente a economia angolana também. E a minha pergunta, que é para todos, e faço primeiro ao António Nunes, o
que é que vocês podem fazer como empresas deste setor ou o que é que têm feito para acelerar a digitalização da economia angolana? Vocês têm uma responsabilidade nessa área, agora se calhar acrescido, o que é que têm para oferecer nesse capítulo? António Nunes. Bom, do nosso lado, o que é que nós temos feito? Antes de tudo, e como ficou provavelmente claro, nós ainda estamos numa fase de criação das infraestruturas, não é? Portanto, qualquer uma das empresas operadoras do mercado ainda está numa fase de criar essa infraestrutura, e este, no fundo, é que é o problema crucial, porque os investimentos nas redes de telecomunicações são muito, muito volumosos. E, portanto, tem que haver um investimento, um tempo de recuperação desse mesmo investimento para depois poder continuar a investir. As empresas de telecomunicações, a partir do momento em que parem de investir, começam a entrar em queda. Não é? Agora é mais difícil de investir também, não é? Diga? É mais difícil investir. Sim, claro. Portanto, isto no fundo é a pescadinha do rabo na boca, não é? É preciso investir para termos um leque maior de clientes e um footprint maior de clientes, mas por outro lado, os custos de investimento são muito altos. E o grande handicap que nós temos em Angola é que, como nós não produzimos nada localmente, praticamente tudo é importado e, portanto, nós ficamos muito dependentes da divisa. Portanto, no caso específico da Angola Cables, e respondendo à pergunta diretamente, o que é que nós temos feito? Portanto, nós neste momento já temos toda a rede internacional pela qual nós planeamos criar, está criada, portanto os cabos submarinos estão criados, estão a produzir, os data centers estão criados e estão a produzir, e neste momento encontramos-nos na fase efetiva da recuperação deste investimento. Portanto, esta recuperação do investimento não é algo direto. E porquê? Porque nós estamos a operar nos mercados mais maduros do Atlântico. Portanto, a Angola Cables tem a operação na África do Sul, que é um mercado maduro do ponto de vista africano. Temos a operação no Brasil, que é um mercado extremamente maduro. E temos ligações na Europa e nos Estados Unidos, que também são mercados maduros. Por exemplo, nós neste momento, e mais ou menos há um ano, estamos a tentar entrar na Nigéria e não tem sido fácil, tem sido uma operação muito árdua. Porquê? Porque os próprios nigerianos também defendem o seu próprio mercado, não é? Nós somos entrantes nesse mercado. E, portanto, da mesma forma como nós, Angola, defendemos o mercado angolano, eles defendem o mercado deles. Pronto, mas agora o que é que nós fizemos, indo diretamente à sua pergunta? Nós aqui o que estamos a fazer neste momento é criarmos as pontes de ligação entre estes mercados potenciais, que são grandes produtores de conteúdos, para podermos depois iniciar a comercialização, e essa comercialização não tem só que ser feita pela Angola Cables, esta comercialização é feita por todos os agentes do mercado, tanto angolanos quanto africanos, mas fundamentalmente servirmos de ponte de interligação destes negócios. Portanto, hoje já vemos, por exemplo, a África do Sul a começar a reagir positivamente relativamente ao cabo do Sax. Portanto, eles já compram conectividade para os Estados Unidos, fundamentalmente, nesta fase. Portanto, os sul-africanos ainda não estão interessados em olhar para o Brasil, por exemplo. Mas nós hoje estamos a tentar desenvolver parcerias, já no Brasil, para podermos, com os conteúdos desenvolvidos no Brasil, podemos estar a vender esses conteúdos em África. Por exemplo, a agricultura é um dos fatores interessantíssimos, em que nós, Angola Cables, já estamos a fazer algumas parcerias com produtores de conteúdos do setor agrícola brasileiro, de forma a podermos então fazer a ponte com o setor agrícola angolano e isto ser uma promoção de desenvolvimento do negócio. Estamos a falar de troca de experiências e de conhecimento à distância, é isso? Exatamente, exatamente. Portanto, potenciando a agricultura digital, não é? Mas com conteúdos ainda, neste caso, brasileiros. Sim, nós neste momento, por exemplo, já temos acordos e estamos a conversar com os indivíduos da Embrapa, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola, e eles estão extremamente interessados em comunicar diretamente com fazendeiros angolanos. Portanto, nós nesta fase estamos a começar a iniciar
à procura de potenciais fazendeiros nacionais que possam usar a Embrapa como ponto de suporte e de apoio ao seu próprio desenvolvimento de produção. Outro exemplo que posso dar é nós fechamos agora uma parceria interessantíssima com um instituto brasileiro que é o Instituto Respira Brasil, e o que fizemos com ele foi desenvolvermos uma ferramenta de identificação de potenciais doentes de Covid-19. Portanto, nós hoje, e colocamos os nossos cientistas de dados a trabalhar no software, nós hoje já temos um software que com um raio-x de um doente, em pares de segundos, consegue identificar se essa pessoa tem Covid ou não tem Covid-19. Okay? Isto é extremamente interessante, por exemplo. Porquê? Porque temos cientistas brasileiros de clínicas e das faculdades brasileiras a trabalharem com os nossos cientistas de dados angolanos e em conjunto construímos uma tool que é capaz de fazer isto. Portanto, já estamos a usar isto no Brasil e agora estamos a tentar, com o Ministério da Saúde, a ter os protocolos necessários também para usarmos esta ferramenta em Angola. Mas o objetivo é exatamente este. Esta é a parte que nós, Angola Cable, estamos a produzir, que é tentar criar aqui uma ponte de interligação entre a África e as Américas. Amílcar Safeca, o que é que acha desta ideia? Como é que vocês, Unitel, têm ou podem ajudar a acelerar esta digitalização? Saiu o Amílcar Safeca? Não, o Amílcar Safeca tem um microfone em mute. Já liguei. Esqueci-me de ligar aqui novamente. Já estou de volta. Disso, como é que vocês, Unitel, podem... Eu percebi a pergunta, só não tinha o microfone, obrigado. É o seguinte, a digitalização. Bom, a digitalização, em princípio, pode ocorrer de várias formas. Por um lado, tem a ver com processos de negócio, ou seja, a reinvenção de negócios, modelos de negócio, a oferta que as empresas fazem aos seus clientes, ao mercado. E, por outro lado, pode ter a ver também com os processos internos das próprias empresas, ou seja, torná-los desmaterializados e torná-los digitais e, eventualmente, mais eficientes. E a esse nível, em regra, essa digitalização assenta sempre em meios informatizados. É processamento de informação, é processamento de um volume grande de dados. E isso exige comunicação, não é? De um ponto para o outro desse enorme volume de dados. Isso, naturalmente, cria aqui várias exigências. Por um lado, a nível daquilo que são as empresas que tenham capacidade de armazenagem de um grande volume de dados. E essa armazenagem atualmente é feita naturalmente nos chamados data centers, os centros de processamento de dados, para ser mais eficientes. E, por outro lado, a comunicação é providenciada pelos operadores de telecomunicações. Por isso, nesse aspecto, aquilo que a Unitel contribui diretamente é em providenciar às organizações os meios de comunicação e também de armazenagem de dados que possam facilitar a digitalização. Por outro lado, a Unitel, enquanto empresa, também trabalha na promoção do chamado ecossistema digital, porque é preciso ter pessoas que entendam do assunto e que possam produzir os vários aplicativos, as várias ferramentas que permitam que as empresas então se possam digitalizar. Já temos essas pessoas em Angola, como é que criamos essa massa crítica? Isso deve essencialmente vir naturalmente das universidades, não é? E a Unitel, enquanto empresa, e no âmbito da nossa responsabilidade social e também programas de inovação que nós temos, é realizar vários eventos em que nós desafiamos os jovens a criarem, sejam aplicações, sejam soluções, sejam modelos de negócio que possam
ser oferecido de forma digital. E fizemos isso nos últimos anos, vários eventos. O Unitel Apps, por exemplo, é um dos eventos que nós promovemos. A nível da infraestrutura, naturalmente, a Unitel, estando em todo o país, aquilo que tem estado a fazer é desenvolver uma oferta comercial muito forte a nível dos dados. E isso exige a evolução para as chamadas redes de nova geração. Não é? Nós promovemos fortemente a implantação da fibra óptica em todo o país. Nós temos quase 12 mil quilómetros de fibra óptica que chegam a todas as províncias de Angola, exceto uma, que é a província de Cabinda, mas que também estamos a trabalhar no sentido de lá chegar. E, por outro lado, implementamos a chamada rede de quarta geração e meia, e que permite, então, os débitos muito altos. E são essas redes que as pessoas, por exemplo, usaram agora para conseguirem aceder às suas empresas durante o período de pandemia. Para além disso, eu acho que há um outro pilar que é essencial, que tem a ver com toda a legislação que tem que ser criada à volta da digitalização. Porque há uma série de aspectos legais que têm que ser observados e pronto, nós soubemos e participamos também com a nossa contribuição em alguns. O governo tem essa preocupação, mas é um pilar muito importante para que depois essas empresas possam operar de forma segura no mercado angolano e oferecer os seus serviços de forma digital. Exatamente. No caso da Angola Telecom, Adelson dos Santos, o que é que vocês têm feito ou o que é que podem fazer para acelerar este processo? E já agora perguntava-lhe também se houvesse mais operadores no mercado, nomeadamente operadores internacionais no mercado de telecomunicações, se isso seria de alguma forma um incentivo a que os processos de digitalização fossem acelerados, ou isso não depende de ter concorrentes internacionais no mercado? Mais uma vez, nós somos mais fortes naquilo que é a conectividade. A conectividade temos sido pioneiros na conectividade, tanto operando um dos cabos submarinos que dão conectividade ao país, e também na grande rede de fibra espalhada em todo o país, e as redes metro em várias províncias do nosso país. Portanto, a conectividade tem sido o nosso forte. Isso coloca-nos claramente como o maior operador de partilha de infraestruturas nesse momento, o que facilita que novos operadores entrem, tanto pequenos e médios também entram e consigam entregar também os seus serviços ali onde nós não atuamos. Portanto, é uma parte muito importante. Também operamos mais de 70% da rede privativa do nosso Estado. Portanto, com este poder, vamos dizer assim, nós participamos fortemente na descentralização das atividades econômicas, vão surgindo muito mais portais do Estado, em que descentralizam várias atividades que antes eram necessárias que fisicamente as pessoas que cá estão tivessem que ir fisicamente a obter os serviços. Hoje, por via da nossa rede, também é possível, porque tem sido a rede que faz o power dessas infraestruturas. O restante que foi mencionado também pelos meus colegas do painel tem sido também a nossa procura, as redes de quarta geração, que estamos a implementar e com sucesso, já servindo pessoas ali, portanto, em tecnologias sem fio e nas tecnologias com fio, claramente com as parcerias corretas, várias centralidades hoje servidas também com triple play por via desta conectividade.
Portanto, a conectividade tem sido a nossa marca forte. Entendemos que novos operadores, nós precisamos muito de conteúdos, entendo que do ponto de vista de conteúdos ainda é necessário surgir muito. Do ponto de vista de conectividade, penso que daquilo que tem... Não percebo? Estamos melhor na conectividade do que nos conteúdos, é isso? Estamos, e portanto depois temos que entender se faz sentido vir chegar mais um operador e começar a cavar novamente o território todo de Angola para pormos nova fibra. Podem partilhar as redes, não é? Exatamente, portanto, e isto diminui investimento do ponto de vista de infraestruturas, deixando que os operadores se concentrem mais naquilo que é a entrega de produtos e serviços aos clientes que assim queiram aderir. Justamente. José Carlos Lourenço, temos aqui uma responsabilidade acrescida nas nossas empresas que tem a ver com esta questão dos conteúdos. Os conteúdos podem ajudar a gerar mais tráfego. Onde é que vocês podem entrar aqui? Onde é que a ZAP pode entrar nesta geração de tráfego por via da criação de conteúdos que depois são comercializados? Tem que ligar o microfone. Nós, portanto, como há pouco referia, uma parte importante da nossa atividade está exatamente na geração de conteúdos e, portanto, em produzir e em desenvolver talento nacional nesse sentido. Uma operação que tem muito poucos anos, há pouco comentava, cerca de 400 pessoas já estão na nossa operação e, para além daquilo que produzem atualmente para os formatos da ZAP, enfim, para o nosso canal, para a distribuição que fazemos através do serviço de distribuição de televisão, estamos a ajudar a capacitar centenas de jovens. A maior parte dos nossos colaboradores são pessoas muito jovens que têm feito um percurso de formação do ponto de vista técnico, também do ponto de vista como apresentadores e outras tarefas que são necessárias neste contexto e, portanto, por aí tem sido um caminho. Outro aspecto que é muito importante para nós é na promoção do talento. Como disse há pouco, apesar de termos tido a necessidade, no caso do nosso canal, fazer uma alteração muito significativa dos formatos anteriores, todos os dias continuam talentos, uns mais conhecidos, outros em fase de lançamento, a aparecerem nos ecrãs de Angola, Moçambique e de Portugal, para manter viva, digamos assim, a cultura, a música, diversas formas de manifestação cultural. Tudo isto no seu conjunto se transformam em conteúdos no seu sentido mais lato, não é? Muitas vezes, quando falamos de conteúdos, há uma certa perspectiva de afunilar em um ou outro tipo de formatos os conteúdos que estivemos a comentar, e em particular os mais virais, não são formatos tradicionais, portanto, são novas abordagens, digamos assim, no audiovisual, que permitem que depois haja grandes sucessos a partir do digital para o mundo real. Não é? No passado ainda estamos a vir de uma fase em que o mundo tradicional produzia sucesso, que depois tinha a sua versão digital, e se queremos ser verdadeiramente bem-sucedidos nesta abordagem, temos que chegar a um estádio em que o digital produz grandes sucessos que depois também eles próprios acabam por vir parar ao mundo real. Portanto, sentimos essa responsabilidade, fazemos muito trabalho nesse sentido. No caso até específico do nosso canal, um dos principais projetos que tivemos que interromper foi mais uma vez um formato, no caso da dança, em que vamos buscar pessoas de todo o país, portanto, de todas as províncias, diretamente do anonimato, para virem mostrar-se e virem ter uma hipótese de depois se integrarem nas suas várias áreas de atividade. No caso específico era sobre a dança. Portanto, estamos muito comprometidos, não só enquanto produtores diretos, mas também como promotores do talento nacional, por forma a fazer aparecer novas caras, novas entidades, novos projetos e que tenham sucesso mais à frente. Eu acho que aqui
seja ao nível dos conteúdos, seja ao nível das telecomunicações. Eu acho que há um repto que devemos lançar, porque visto de fora pode passar a falsa ideia que somos todos entidades muito independentes uns dos outros, cada um faz as suas coisas. Eu, por exemplo, no caso em particular da ZAP, somos clientes quer da Angola Telecom, quer da Angola Cables, quer da Unitel em vários domínios. E acho que, sobretudo, num contexto, numa situação económica como esta que vivemos no país, em que há recursos muito escassos, mas também esta muito grande vontade, quer dos poderes públicos, quer das entidades privadas, em desbravarmos caminho, em acelerarmos o crescimento, em chegarmos mais longe, sem estar a propor algo muito dirigido. O resto, nós somos uma empresa privada, acreditamos no mercado e acreditamos que o mercado tem que fazer o seu caminho, mas acho que há aqui um passo a dar no sentido de haver maiores alinhamentos. Há pouco demos um exemplo, uma coisa muito pequena, uma iniciativa lançada pela Angola Cables, nós agarramos e o consumidor final teve o benefício desse alinhamento em que todos têm a ganhar, e não estamos a falar de cartelizar decisões, de tirar benefícios inapropriados, não. Estamos a falar de todos concorrermos com todos, mas no fim do dia, por acima de tudo, o interesse nacional e uma visão de conjunto que permita acelerar nas várias frentes a velocidade com que queremos que as coisas aconteçam. E das duas uma, ou há muitos recursos para cada um desenvolver as suas atividades livremente, etc., isso é coisa que não existe, nem a nível público, nem a nível privado. A alternativa é tentarmos perceber em conjunto, com menores recursos do que aqueles que todos gostaríamos de ter, como é que conseguimos fazer essa aceleração. Como é que conseguimos fazer o país progredir nos vários indicadores para nos posicionarmos cada vez melhor a nível internacional e, em última análise, darmos a oportunidade aos cidadãos, aos nossos clientes, os clientes de cada uma das empresas, em particular aquelas que trabalham com os clientes finais, de terem um cada vez melhor ecossistema de telecomunicações como base para potenciar, digamos assim, as atividades da economia real, que acho que era esse um pouco o sentido da pergunta que o Ricardo há pouco fazia. Justamente. Eu não tenho a menor dúvida da grande responsabilidade que todos nós temos. Esta pandemia pôs a nu quais são os setores que, independentemente do que aconteça, não podem deixar de parar. Justamente. E as telecomunicações fazem parte desse eixo absolutamente fundamental da vida das pessoas e das empresas e das organizações. Portanto, é absolutamente claro a relevância que nós temos. Eu acho que isso nos deve encher de entusiasmo, muitas vezes pondo de parte aquilo que nos separa e aproximando-nos naquilo que é absolutamente essencial para gerarmos este movimento de crescimento que é absolutamente essencial ao país. Não há um país mais desenvolvido, sobretudo quando há estas prioridades de desenvolvermos a economia para além do setor petrolífero, sem uma injeção massiva de digitalização nos negócios, seja ao nível dos produtos e serviços, seja ao nível dos processos para ganhar eficiência. Portanto, devemos estar todos comprometidos e devemos todos assumir essa responsabilidade. António Nunes, como é que a Angola se posiciona nesta altura, ou o que é que pode ter mudado em relação ao resto do continente africano em termos de digitalização e atração de players internacionais como a Google, a Microsoft, etc., que já estão em alguns sítios em África? Como é que Angola pode também captar estes players e com isso ajudar a formar a tal massa crítica de know-how de que tanto precisamos? Eu agradeço a pergunta porque é complementar aquilo que foi dito exatamente há bocado e era algo que eu também queria, no fundo, ajudar aqui os meus colegas a passar a mensagem. Há bocado falava-se no desenvolvimento do ecossistema. Portanto, o que nós temos hoje presente em Angola é que, como a demanda de determinados produtos ainda é muito pequena, é muito limitada, ou seja, o nosso mercado de telecomunicações ainda é limitado. E é limitado porquê? Porque nos faltam as infraestruturas, não porque falta o serviço, mas faltam as infraestruturas, e nós estamos na fase de construção dessas infraestruturas, faz com que o cliente final que tenha que pagar o custo de uma determinada infraestrutura, ela seja muito alta. Isto é, um exemplo típico. Se nós tivermos que chegar com a fibra óptica para prestar serviço a um banco que esteja num local remoto onde não tem cobertura de fibra óptica nenhuma, essa filial desse banco, por exemplo,
vai pagar o custo completo da instalação da fibra até lá. E, portanto, isso é um custo enorme. Ok? O que acontece é que, quando nós falamos do ecossistema, o que estamos a dizer é o seguinte: nós precisamos de uma demanda para que o investimento na infraestrutura justifique o pagamento da mesma. Pronto, então é preciso criarmos aqui um determinado tipo de demanda específica para nós podermos melhorar o processo das infraestruturas. Estou-me a referir ao seguinte: este ecossistema não tem só a ver especificamente com a instalação da fibra ou com o conteúdo em si. Fez agora a pergunta, por exemplo, por que é que os grandes operadores dos OTTs não estão em Angola? Portanto, o que eles fazem, e isso sim, praticamente todos os operadores neste momento, que são operadores grossistas como nós, já têm, são nós de cache destes grandes operadores. Ok? Mas esses nós de cache são único e simplesmente digamos, um armazém em que o conteúdo destes operadores chega de uma vez e depois é reproduzido para os outros pedidos que são feitos. Mas tanto o upload da informação para estes caches, como o próprio power para estes caches estarem instalados, têm que ser suportados pelos próprios operadores nacionais. Porquê? Porque o mercado ainda não tem atratividade suficiente para que estes grandes operadores se decidam a pôr um nó da rede deles em mercado nacional. Okay? Então, por exemplo, os caches da Google hoje são alimentados pela África do Sul. Ou seja, o que é que isto significa dizer? Significa dizer que a Google comparticipa na internet da África do Sul, mas não comparticipa na internet de Angola. Justamente. Então, o esforço nacional que tem que ser feito é nós termos que aumentar efetivamente a demanda para que depois a própria internet, com o volume de tráfego que possa ter da utilização nacional, então começar a reduzir. Neste momento, nós ainda não estamos no ponto que nós denominamos nas telecomunicações como o break-even da utilidade. Okay? Então, em países, por exemplo, como o Brasil, o perfil de tráfego do Brasil são 80% do tráfego do Brasil é tráfego brasileiro. O que quer dizer que é tráfego brasileiro? Por exemplo, o Brasil aumentou só nesta altura do Covid-19 cerca de 165% de consumo de vídeo. Portanto, podemos dizer que, por exemplo, a Netflix está a vender significativamente no Brasil. Mas este tráfego já é considerado tráfego brasileiro. Porquê? Porque a Netflix já tem um nó deles em São Paulo. Pois. Então, o que acontece é que a própria Netflix suporta o upload do tráfego desde os Estados Unidos até São Paulo. Okay? Não é o caso de Angola. Todos os utilizadores deste tipo de serviço, que é conteúdo, mais uma vez, temos todos que comprar e ir buscar este conteúdo lá fora. Ou seja, todos nós pagamos para que este conteúdo chegue a Angola. Não é? Então, é preciso efetivamente criarmos este ecossistema, que era há bocado aquilo que o Amilcar Safeca dizia. É preciso potenciar pequenos operadores, pequenos ISPs, que possam entregar a internet lá no meio do bairro. E eles vão construir a sua própria fibra e a sua própria distribuição de uma forma extremamente barata e extremamente eficiente do ponto de vista da distribuição dela, porque provavelmente um cliente que tenha acesso vai compartilhar o seu Wi-Fi, por exemplo, com 2 ou 3. Nós vemos isto no Brasil de uma forma interessantíssima. O Brasil hoje, a parte do broadband brasileiro já tem 50% suportado em pequenos ISPs. Portanto, os grandes operadores alimentam estes pequenos ISPs que fazem depois a distribuição local por região. Então, mas por outro lado, o próprio Brasil já tem conteúdo próprio. A Globo é enorme no Brasil, portanto o brasileiro consome muito a Globo. Provavelmente eu não conheço, mas presumo que a ZAP tenha que pagar uns bons montantes à Globo para poder transmitir aquilo que a Globo tem aqui, não é? Portanto, o que acontece é que, como nós ainda não temos o nosso ecossistema criado,
nós tudo aquilo que consumimos temos que pagar. E, portanto, é necessário, efetivamente, criarmos este ecossistema para que possamos depois ser nós parte dos indivíduos que fazemos a distribuição disto para outros países. Portanto, nós hoje, por exemplo, em África, Angola Cables em África, nós já somos provedores de internet em vários países africanos. Portanto, praticamente na costa oeste africana, todos os países quase que o Axe toca, a Angola Cables já é fornecedor de internet a esses países. Mas, por exemplo, a qualidade de internet que nós entregamos ao cliente em Angola é a mesma daquela que entregamos ao cliente no Brasil e na África do Sul. No entanto, o cliente final em Angola não recebe esta qualidade de internet. Porquê? Porque ainda falta criar as infraestruturas nacionais. Portanto, é este ecossistema que é necessário efetivamente ser criado para nós podermos potenciar isto o mais possível. Justamente, sobre infraestruturas e perguntava-lhe isto assim, depois vamos alargar um bocadinho mais o debate, tem a ver com, é também uma questão que foi colocada pela audiência, que tem a ver com o cabo submarino to África, 2 África, não é? Angola aparentemente vai ficar fora disto. Esta infraestrutura não seria importante para esse objetivo que tem estado a referir? Sem dúvida, essa infraestrutura é uma infraestrutura. Não ficamos nesse cabo? Diga? Não vamos entrar nesse cabo? Como é que... Não, neste momento não vamos entrar neste cabo exatamente por falta de capacidade financeira de investimento. Nós, neste momento, não temos capacidade suficiente para investirmos nesse cabo. Mas não estamos, no fundo, a deixar o cabo totalmente de fora. Estamos a equacionar as possibilidades de podermos também ter participações do cabo de uma forma indireta, não é? Por exemplo, trocando capacidade do nosso cabo do SAGS com esse cabo, provavelmente no futuro, ou termos outras formas de rentabilização da infraestrutura. Uma coisa é certa, seria muito importante que esse cabo tocasse em Angola, para nós podermos efetivamente garantir a continuidade do hub angolano das é um investimento pesado. Sim, esse é um investimento que é acima dos 35 milhões de dólares. Ok. Neste momento não existem condições para fazer. Ainda estamos a equacionar, portanto o cabo também ainda não está em construção. É claro que quanto mais tarde entrarmos no cabo, mais caro será, mas o cabo ainda não está finalizado, portanto ainda pode passar muita água por baixo da ponte. Muito bem. Queria assim aqui colocar algumas questões também que estão a ser colocadas pela audiência, que são bastantes. Há aqui uma questão interessante, que eu penso que é interessante para todos, que é, perguntam, Angola está fora do ranking das 100 universidades africanas, como é que os operadores presentes, portanto vocês, podem ajudar o setor académico no acesso à internet, fomentando as redes académicas? Amílcar Safeca, o que é que se lhe apraz dizer acerca disto? É assim, relativamente a esse aspecto, e eu referi antes que para a digitalização da economia é preciso um ecossistema. E um aspecto muito importante, naturalmente, são as pessoas, são os talentos. E esse talento é criado e é desenvolvido em grande medida nas universidades. Não é? E daí ser muito importante que as nossas universidades tenham capacidade de competir com as melhores da África e, quiçá, mais tarde com as melhores do mundo. Não é? É um trabalho que tem que ser feito, temos que ser ambiciosos. Para isso, o que a Unitel está a fazer, e eu talvez citaria primeiro um outro programa que nós estamos a desenvolver agora, que tem a ver com a ligação aos hospitais. Né? Nós estamos a ligar, em conjunto com o Ministério da Saúde, os hospitais para fornecer serviços de dados, conectividade, e vai permitir que esses hospitais possam trocar informação entre si e aceder a outras informações que existam a nível do mundo. E também temos um programa que já fizemos há 2, 3 anos atrás, com o Ministério das Telecomunicações, e que nós estamos a dar conectividade às mediatecas, por exemplo, que são sítios em que as pessoas vão e possam aceder a um conjunto de informações.
Com as universidades, temos tido vários contactos com algumas das universidades, no sentido de também providenciarmos conectividade. Esse é um programa que está mais atrasado, porque também depende do investimento que as próprias universidades têm que fazer do seu lado. Ou seja, não basta chegar lá e entregar um cabo e o acesso à internet, mas é preciso que as próprias universidades tenham uma infraestrutura para depois potenciarem os seus próprios estudantes. Ou seja, é uma área em que claramente a Unitel poderá e dará a sua contribuição, tendo em conta que nós estamos em todo o país, ou seja, nós estamos em todos os municípios de Angola, os 164 municípios de Angola, e naqueles em que há universidades, que são as capitais provinciais, se a memória não me falha, 4 ou 5 regiões universitárias, nós temos a nossa rede e, inclusive, com algumas universidades já temos acordos e já fornecemos ligações de banda larga e que permite que os estudantes possam aceder aos conteúdos que existem em todo o mundo. Uma das grandes vantagens em providenciar isso é essencialmente que os estudantes possam aceder a muitos conteúdos. Mas também tivemos programas, mesmo a nível da rede móvel. Por exemplo, nós permitimos o acesso gratuito à Wikipédia. A Wikipédia é uma espécie de enciclopédia digital e que tem muita informação, tem muito conhecimento, e nós fornecemos acesso gratuito. As pessoas acedem a esta página e não pagam nada, e os estudantes também podem fazê-lo. E naturalmente poderão surgir outras parcerias com outros institutos e universidades a nível do mundo que possam fornecer conteúdos de estudo online. Isso é uma área claramente a desenvolver. Deixe-me aqui voltar um pouco atrás e para colocar uma questão rápida que depois também coloca o Adilson dos Santos a par desta questão das universidades, que é a questão do cabo. Enfim, estando aí presentes acionistas da Angola Cables e tendo o CEO falado da dificuldade financeira para fazer grandes investimentos, eu não ia perder a oportunidade de perguntar aos acionistas da Angola Cables que aí estão presentes. Não há possibilidade de se fazer aqui um esforço para entrar também neste cabo? Amilcar, faz favor. Ok. Esse é um tema que nós temos estado a discutir. Nós, enquanto acionistas, nós somos um dos acionistas da Angola Cables, somos 5 no total, são 5 operadores que em 2009 iniciaram esse projeto e fizeram um investimento para tal. Foi primeiramente um investimento direcionado para um dos cabos que sobra até a Europa, que é o WAX, depois investiu-se no cabo para o Brasil e no outro cabo que sai do Brasil até Miami. Foram investimentos muito altos, nós estamos a falar de um total de cerca de 340 milhões de dólares. Mais pequeno, não é? E esse novo cabo é uma possibilidade que tem sido equacionada. Mas, tal como o engenheiro nos referiu, existem outras opções, entre as quais troca de capacidade. Ou seja, nós, mesmo não entrando nesse cabo, mesmo não sendo investidores, nós poderemos aceder ao mesmo se o cabo tocar em Angola ou através dos outros pontos onde temos outros cabos. Ou seja, podemos interceptar o outro cabo num dos outros países africanos e trocar o tráfego. Portanto, neste momento, eventualmente será complicado. Sim, não percebi? Eventualmente, neste momento, será complicado, não é propriamente... Sim, neste momento não é uma prioridade porque nós primeiro temos que estabilizar financeiramente a Angola Cables. Santos, também pensa desta forma em relação à questão do cabo? Sim, acho que não há dinheiro. Não é uma questão de ser o operador Angola Telecom ou Unitel. É uma questão do nosso país, conforme sabem muito bem, e, portanto, foi tocada aqui pelo acionista Unitel, acionista da Angola Cables, que é necessário também estabilizar a própria Angola Cables no que toca aos compromissos que ainda tem no que toca aos cabos que hoje opera. Portanto, eu penso que o engenheiro Nunes disse bem, não está fora da nossa equação,
mas é necessário pensarmos com a ponderação que é exigida antes de darmos esse passo. Ok. Rapidamente a questão das universidades, Adilson, e peço que não se alongue para terminarmos esta ronda e depois começar a colocar aqui mais questões do público. Tem a ver com esta questão do papel das universidades e do vosso papel junto das universidades para promover este ecossistema digital. O que é que vocês têm feito e o que é que têm para dar daqui para a frente? Nós temos servido muitas universidades, e não só universidades, também escolas de secundário e primária, com serviços de internet e free. Não veiculamos muito, mas dentro da nossa responsabilidade social, temos feito e servido muitas escolas. Temos um programa de estágios curriculares de 3 meses, geralmente, em que potenciamos todos os finalistas, e não só de universidades, para que estejam a ter a oportunidade de aprender e ver no mundo real como é que funcionam as empresas de telecomunicações. Temos também acordos com várias universidades e mesmo sem acordos temos sido alvos de muitos pedidos de solicitação, de visitas de estudo, conferências da nossa parte também com especialistas nossos para as universidades. Portanto, penso que neste respeito a AT tem feito o seu papel na educação e na partilha de conhecimento com relação às tecnologias, o digital e aquilo que é o futuro das telecomunicações. Muito bem. José Carlos Lourenço, peço-lhe que me dê aqui uma resposta breve para passarmos a outras questões. A vossa relação com as universidades e como é que podem ajudá-las a promover este ecossistema? Nós também possuímos vários protocolos. Nós temos uma limitação física no caso da conectividade, que é a circunstância de estarmos circunscritos aqui à região de Luanda, mas que seja, do ponto de vista da recepção portanto, de jovens que vêm nas nossas áreas técnicas terem a capacitação, digamos assim, no terreno para concluir a sua formação, quer em protocolos por forma a proporcionar conectividade, temos feito alguma coisa, mas gostávamos de ser desafiados para mais. Portanto, deixo aqui o reto no sentido de manifestar a nossa disponibilidade para quem tiver boas ideias, não deixar de nos falar. Obviamente temos limitações em termos de recursos, mas aquilo que estiver ao nosso alcance estaremos aí disponíveis para poder ajudar e para poder empurrar um pouco mais as coisas para a frente. Muito bem. Vamos passar então aqui para algumas questões da audiência, são várias. Eu vou aqui olhar para uma em que é perguntado, enfim, qual é que poderia ser o papel do Estado nesta questão da criação do ecossistema digital? Adilson dos Santos, qual é o papel do Estado aqui? Ou isto é uma coisa que devem ser as empresas e o Estado fica de fora? Não, o Estado tem um papel importante, não só na potencialização de infraestruturas de telecomunicações que diminuam o investimento dos operadores naquilo que são infraestruturas básicas, não é? Há políticas do Estado para essa digitalização. Há aqui outra pessoa que faz uma pergunta relacionada com esta, e ele dá o exemplo, por exemplo, de países como o Quênia e o Botsuana, que têm tido políticas públicas voltadas para a digitalização da economia. Angola tem políticas públicas voltadas para a digitalização da economia ou têm sido as empresas a fazê-lo sozinhas? Não, tem políticas claras. Aliás, já disse o José Carlos que o ecossistema, e esse ecossistema não é simplesmente pela iniciativa dos operadores, mas muito porque existe um comando do ponto de vista do próprio Estado e tem colocado os operadores muito mais perto um dos outros. Vimos aqui iniciativas para apoiar o estado de emergência, que foram também criados pelo Estado. Eu penso que, de qualquer forma, continuando e só mais um bocadinho, o Estado também pode melhorar o ecossistema do ponto de vista das infraestruturas que permitem a prestação do serviço dos operadores,
por via de redes públicas de energia, que cheguem mais distante, as estradas e outros que, infelizmente, oneram em muito a prestação dos serviços de telecomunicações. Tem melhorado muito também, é verdade, e temos de dizê-lo, mas é claro que para chegarmos até as zonas mais recônditas de Angola, é necessário também que haja, claro, o papel do Estado, e isso só para citar alguns. Claro. Amílcar Safeca, o Estado tem feito o que pode, devia fazer um pouco mais. Como é que olha para esta questão? Naturalmente, o Estado tem feito o que pode. Nós temos... Acha que há uma visão pública sobre isto ou ainda não é uma visão estabilizada, mesmo do ponto de vista do Estado? Não, eu considero, a nível daquilo que é a digitalização, ainda não é uma visão completamente estabilizada. O que também é aceitável que assim seja, porque o Estado nesse momento tem outras preocupações básicas que ainda tem que endereçar, seja relacionadas com a própria economia, com a condição social das populações, mas nós temos notado várias iniciativas já, muitas delas vêm mais do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e agora a Comunicação Social, que endereçam o tema da digitalização. Mas falta naturalmente uma abrangência maior, um movimento realmente nessa direção. Porque Angola só conseguirá dar esse passo se houver um apoio do Estado nesse sentido, porque, como eu disse, esse ecossistema que é necessário, os operadores de telecomunicações sozinhos não conseguem criar. É preciso haver legislação, é preciso haver investimento a nível das universidades, é preciso haver investimento a nível de outras infraestruturas que também servem de apoio. Ou seja, são várias áreas em que têm que atuar de forma muito direta e coordenada para conseguirmos ter resultados daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que sejam muito palpáveis. Mesmo que nós tivermos serviços de telecomunicações em todo lado, a digitalização não vai acontecer só por aí. Não é suficiente. António Nunes provavelmente concordará que o Estado faz o que pode e o ideal seria que pudesse fazer mais, mas há também aqui uma questão que está também do vosso lado e não do lado do Estado, que é a vossa capacidade de promover o empreendedorismo. A Unitel, o Amílcar já deu aqui alguns exemplos de ações que a Unitel tem tido para promover o empreendedorismo e jovens ligados a esta área digital. Como é que vocês olham para isto? A questão também é importante promover novos empresários, novos negócios. Como é que as empresas grandes como as vossas podem fazer isto? É só com ações de responsabilidade social pontuais ou com programas? Vocês, por exemplo, têm algum programa específico para isto? Nós, especificamente, não temos neste momento nenhum programa para isso, mas estamos, como eu disse há bocado, digamos, a intenção da empresa é desenvolver negócio. E nós estamos aqui a promover negócios, porque senão nós não temos sustentabilidade. O ponto está aqui. Todos os negócios têm que ter sustentabilidade e para que se crie sustentabilidade é preciso que eles gerem receita, não é? Certo. Há bocado, quando fazia a pergunta de, por exemplo, qual é que é o papel do Estado neste processo, na minha opinião muito pessoal, eu penso que o Estado, por exemplo, não deveria estar dentro do investimento das infraestruturas. Porquê? Porque elas são pesadíssimas e o Estado, neste momento, está com dificuldades financeiras para suportar as coisas básicas, como já foi dito pelos outros palestrantes. Portanto, o Estado o que deveria efetivamente criar é um ambiente saudável para que este dito de ecossistema se desenvolva. E se desenvolva por quê? Pela iniciativa privada. E porquê? Porque as telecomunicações não têm sido criadas? Não, nós precisamos de mais incentivos. Por exemplo, a diminuição de taxas, a criação de
de estruturas de startups, é preciso haver um plano, como dizia há bocado o Amilcar, tem que se criar um plano porque o ecossistema não só está baseado nas infraestruturas, portanto tem que haver algo integrado, tem que haver um plano integrado e o Estado sim aqui tem um papel fundamental que é no planeamento desta infraestrutura completa. Exemplo, a própria máquina do Estado, a operacionalização da máquina do Estado, se for digitalizada, automaticamente se transforma muito mais eficiente. Ou seja, é preciso menos custo e vamos fazer mais, vamos ter mais capacidade. Para criar uma empresa, se as coisas todas estivessem digitalizadas e o sistema estivesse a funcionar, então é relativamente simples a criação desta empresa. Não é? Quando vamos pagar as taxas e vamos fazer estas coisas todas, estes processos deveriam estar já muito mais eficientes. Portanto, é preciso que os sistemas de informação e a digitalização esteja implementada na própria máquina do Estado. Porquê? Porque isto cria benefícios para o próprio Estado. Então, é preciso haver um plano estratégico do Estado para digitalizar a sua própria governação. E isto cria automaticamente eficiências no próprio custo, não é? Portanto, todos nós teríamos aqui benefícios. Porquê? Nos mercados em que nós atuamos, por exemplo, mais uma vez a África do Sul e o Brasil, dos maiores compradores de serviços é o próprio Estado. Os Estados são os maiores compradores de serviços digitais, porque eles têm pleno interesse que toda esta máquina de gestão seja eficiente. Por isso é que estamos a falar aqui em tentar promover as universidades, tentar promover aqui os hospitais. Porquê? Porque eles são potenciais consumidores de serviços digitais. E, portanto, ao termos aqui o próprio Estado a gerar receita às empresas privadas, então o ecossistema passa a ser funcional, porque aí vale a pena investir numa infraestrutura de fibra para ir levar a infraestrutura ao hospital X ou à fábrica Y. Porquê? Porque temos a certeza que depois o Estado vai comprar serviços, não é? Justamente. Então, a máquina passa a ter um processo de roll-up, de continuidade. Então, o que eu acho, efetivamente, é que o papel do Estado aqui deve ser muito um papel de planeamento, de organização de estrutura, do ponto de vista de potenciar as startups. Por exemplo, os pequenos indivíduos que têm grandes ideias, e a Angola tem aqui pessoas, engenheiros novos que são premiados lá fora e que têm uma capacidade de criatividade enorme, mas que depois esta criatividade morre porque não há alguém que faça o babysitting para que estas iniciativas possam depois passar para o mercado como negócio. Portanto, o que é que a Angola Cables está a fazer hoje é criar estas pontes internacionais de forma a tentarmos potenciar o mais possível estas operações. Seguramente darão frutos no futuro. Vamos aqui entrar na reta final, temos 10 minutos para encerrar o debate. Eu vou fazer perguntas para as quais peço respostas o mais telegráficas possíveis. Esta dirigida ao Milcar Safeca, foi alguém que mandou, é uma questão interessante. A pessoa pergunta, em relação aos operadores móveis, com o aumento de tráfego e as receitas a diminuir, é possível haver diminuição de recursos humanos nas organizações se esta pandemia durar, por exemplo, 2 anos? Até que ponto estão, neste caso a pergunta penso que é dirigida à Unitel, a salvaguardar postos de trabalho? Não houve necessidade de reduzir pessoal por causa da pandemia, Milcar Safeca? Não houve essa necessidade e nós não pensamos... Não vai ter? Não, nesta fase não vemos ainda essa necessidade, ou seja, nós temos uma força de trabalho muito especializada, são pessoas em quem nós investimos muito, não é? E nós temos estado a crescer, digamos, o suficiente para conseguirmos manter essas pessoas. Muito bem. Há a rotação normal que tem acontecido das pessoas que saem e outras entram todos os anos. A direção dos Santos, até que ponto é que a Angola Telecom tem capacidade para suportar a situação sem ter que cortar custos com o pessoal?
Bem, nós por enquanto não vemos também a necessidade, mas novamente o ecossistema. Se 2 anos continuarem, o impacto não vai ser só na AT, eventualmente vai se refletir em todas as outras empresas em própria Angola. E aí será uma questão de refletir, claramente. A Angola Cables presumo que também não teve necessidade, ou não estará a ter ainda necessidade de cortar no pessoal, como se costuma dizer. Eu acho que naturalmente, nós estamos inseridos a nível globais e ouvimos muitas notícias a nível global de que a pandemia vai dar aqui um problema enorme do ponto de vista de a criação e mantermos o trabalho das pessoas. Vamos lá ver. Nós, nesta fase, ainda estamos numa fase de crescimento. Qualquer uma das nossas empresas está numa fase de potencial crescimento. Portanto, nós precisamos de aumentar a nossa capacidade de oferta. Portanto, a priori, a nível nacional, este impacto não tem diretamente a curto prazo, vamos dizer assim, uma grande influência. Eu não vejo uma grande influência disso a curto prazo. Porquê? Porque nós precisamos de crescer. Agora, naturalmente que se isto se alastra e a economia começa a reduzir cada vez mais, naturalmente que aí onde haver outro tipo de reflexões, mas do ponto de vista real, nacional, nós em Angola temos tanto para fazer em tantos campos de atividade que nós em princípio não teríamos necessidade de ter desemprego em Angola. Por exemplo, as estradas todas que há para reparar, não é? É impressionante como é que nós temos pessoas que estão desempregadas e as estradas estão por reparar, não é? Portanto, nós na Angola Cable precisamos de mais pessoas. Agora, aqui há um pormenor que nós temos que equacionar. Estas empresas são empresas de tecnologia e, portanto, precisam de pessoas treinadas e capacitadas para tal, não é? E por isso, isto é um desafio, como também já foi dito aqui. É preciso que as pessoas estejam capacitadas para poderem dar a resposta. Por exemplo, na Angola Cables nós temos um desafio muito grande, que é, como nós somos uma multinacional, okay, nós contratamos pessoas em várias partes do mundo. Nós contratamos no Brasil, contratamos na África do Sul, contratamos em Angola. Um engenheiro angolano custa-nos mais do que o engenheiro brasileiro. E a preparação desse engenheiro angolano é menor do que a preparação do engenheiro brasileiro. Portanto, isto é um dos fatores que nós, em Angola, devemos equacionar efetivamente. É que nós temos que nos tornar competitivos no mercado global, porque o mercado global, nós vamos ser invadidos. O nosso mercado ainda é um mercado relativamente fechado. Claro. Mas mais tarde ou mais cedo, o nosso mercado vai ter que abrir ao exterior, não é? Com as convenções que já assinamos, com o free trading em África e essas coisas todas, mais tarde ou mais cedo o nosso mercado vai abrir. E quando o nosso mercado abrir, a competitividade ao nosso posto de trabalho aí vai mudar, garantidamente. Hoje ainda estamos relativamente protegidos. Não vamos estar para sempre, seguramente. José Carlos Lourenço, os colaboradores da ZAP podem estar descansados que não vai haver necessidade de reduzir pessoal se a faturação continuar a cair? Até quando é que a ZAP tem capacidade para suportar quedas nas receitas, sem ter que cortar em pessoas? Os colaboradores da ZAP não estão descansados. Os colaboradores da ZAP estão muito focados, não é, em continuarem a criar muito valor em ordem a permitirem à empresa definir como prioridade não só não reduzir postos de trabalho, como continuamos a acreditar, tal como já foi referido também por que o nosso mercado tem que crescer. A ZAP é um dado, provavelmente não ocorrerá a muita gente, mas a ZAP, somando o mercado de Angola e Moçambique, é o maior operador de distribuição de televisão fora de mercados de língua portuguesa fora do Brasil. O Brasil é um país continental e, portanto, a comparação seria mais difícil, mas somos muito maiores que qualquer um dos operadores em número de clientes, que qualquer um dos operadores, por exemplo, em Portugal. E o nosso objetivo é continuar a crescer. É por isso que todas estas iniciativas que cada um de nós foi lançando no debate são tão cruciais, porque o que é verdadeiramente indispensável é continuarmos a crescer e dessa forma conseguirmos continuar a criar valor para os nossos clientes e para os nossos acionistas. Temos tudo para continuar a crescer. Esta é uma dificuldade conjuntural que não devemos ignorar. Os nossos planos de contingência não foram apenas do domínio sanitário.
também estivemos a trabalhar desde o início em vários cenários, o que é que tínhamos que fazer, o que é que precisávamos de implementar, o que é que precisávamos de adiar, aquela pergunta que me fez há pouco sobre o tema da expansão da fibra. Temos que ter os pés assentos no chão, mas não podemos perder a ambição de continuar a crescer e estarmos ao serviço dos nossos clientes. Muito bem, mais uma questão do público, e temos com isto 7 minutos até chegarmos ao fim. Alguém diz, as startups de tecnologia reclamam muito sobre a inexistência de soluções de pagamento móvel por falta de interesse das empresas de telecomunicações. O que é que tem a dizer sobre isto, Amílcar Safek? Acha que isto é uma crítica justa? Não, acho que não é uma crítica justa. Nós não temos ainda um sistema de pagamentos móveis porque havia que fazer um trabalho e que foi feito e que está feito a nível de vários organismos que intervêm nesse processo. Ou seja, não são apenas os operadores, são os reguladores bancários, são os reguladores de telecomunicações. Havia que definir uma série de documentos legislativos e procedimentos e por aí fora para garantir que as próprias transações móveis depois possam funcionar sem qualquer dificuldade. Esse processo ficou completo e nós temos visto o BNA agora a promover muito esse avanço e nós, a nível da Unitel, também estamos a participar neste processo, ou seja, muito brevemente vamos começar a ter novidades nesse âmbito. Provavelmente será algo que vamos ainda assistir este ano, não? Isso aí eu não posso dizer, porque isso depende de vários atores e aí estaria a fazer um bocadinho de futurologia. Mas nós estamos a trabalhar no sentido do mais brevemente possível podemos participar nesse ecossistema, que não afeta apenas os operadores móveis, mas também os próprios comerciantes, todo o sistema bancário. É preciso haver credibilidade naquilo que se faz, ou seja, são áreas muito importantes e que vão naturalmente ajudar também na potencialização das startups, pequenos empreendedores que precisam de soluções de pagamentos que possam incluir nas suas próprias soluções, ou seja, isso tudo vai ser possível assim que essa parte do ecossistema estiver disponível. Sem dúvida que será um avanço muito importante aqui para o nosso mercado. Mais uma questão também que foi aqui colocada de forma direta, enfim, direta aqui pelo público, mas que é uma questão importante, tem a ver com a questão dos custos. As pessoas dizem, ou há aqui pessoas que dizem que o que é que pode ser feito para baixar os custos das telecomunicações, nomeadamente ao nível do tráfego, não é? Nós aqui há tempos fizemos uma entrevista ao António Nunes, que dizia que a Angola Cables não tem aumentado os preços que cobra aos operadores para aceder às suas redes. Porquê é que os preços, enfim, são mais caros do que noutras geografias? Não há maneira aqui de todos juntos se conseguir reduzir um bocadinho os preços para que também haja mais pessoas a poder entrar neste ecossistema num país onde as pessoas têm tantas dificuldades? Quem é que quer responder em primeiro lugar? Como é que se poderia baixar os preços? António Nunes tem dado uma ajuda. Não sei se vocês a reconhecem. Realmente é sempre um grande desafio, não é? Isto é sempre um grande desafio. António Nunes vai continuar sem subir os preços para que os Nós ainda há bocado anunciamos que nós estamos a oferecer neste momento o dobro da capacidade pelo mesmo valor. Portanto, no fundo, nós fizemos uma redução de preços de 50%. Exatamente. Okay? Foi isto que foi feito. Mas vamos lá ver, isto tem a ver com aquilo que explicamos e daquilo que discutimos há bocado. Os preços nacionais não são só altos nas telecomunicações. Não é? Os preços nacionais e as telecomunicações estão inseridas no contexto nacional. Okay? Por exemplo, nós fechamos um contrato na compra dos cabos em US dólares. Ok? E as nossas receitas fundamentais ainda hoje em Angola são, as nossas receitas fundamentalmente ainda são vindas de Angola. Portanto, nós já estamos a ter receitas externas
Mas as nossas receitas básicas de core ainda vêm do mercado nacional. Portanto, é um mercado nacional que vai potenciando isto. Estas coisas não podem ser feitas de um dia para o outro. Porquê? Porque nós temos que pagar os cabos que, entretanto, aumentaram significativamente. Porquê? Porque como nós estamos a gerar receitas em kwanzas, não aumentamos o valor de venda. Entretanto, a desvalorização do kwanza foi abismal, não é? Desde que nós compramos os cabos em 2016. É preciso muito mais kwanzas para pagar a mesma coisa. Exatamente. Todo este fator é um fator diretamente implícito à economia nacional. Não é algo que esteja só na mão dos operadores de telecomunicações. Portanto, nós, por exemplo, não produzimos fibra nacional. Quer dizer que todas as entidades que tiverem a desenvolver fibra têm que comprar fibra lá fora. Os equipamentos ativos são todos importados. Claro, e é tudo, Portanto, digamos que mais de 70% da operação da Angola Cables é paga em dólares. Claro. E depois nós temos um handicap, que é, se nós não pagamos a conta no dia certo, os operadores internacionais cortam-nos o serviço no dia seguinte, não é? Portanto, nós em Angola ainda vamos e tal, mas lá fora cortam-nos a operação no dia seguinte. E, portanto, quando é que nós vamos baixar o preço? E, portanto, esta é que é a pergunta real. Bom, nós temos feito isto e temos coletivamente feito isto do ponto de vista gradual. Ou seja, isto não é algo que se possa mudar de um dia para o outro. Como eu disse, quanto maior for o nosso consumo, mais barato vai ser a nossa capacidade de oferta. Exatamente. Porquê? Como eu expliquei há bocado, relativamente, por exemplo, à Google, se o mercado consumir conteúdo da Google suficiente, então a Google vê a atratividade suficiente para meter um nó local. Pronto. E por isso é que, por exemplo, tem que haver aqui uma agregação a nível dos operadores para nós termos em conjunto um ganho de valor associado. Porque se cada um fizer a sua coisa independente, nós temos uma dificuldade grande de agregar valor, não é? Pronto. Porquê? Porque o nosso mercado é pequeno. Amílcar Safeca, e peço desculpa interromper António Nunes, mas estamos mesmo na reta final. As pessoas dizem que a Unitel é cara. É uma crítica injusta também, tem a ver com esta questão dos custos. Não há nenhuma possibilidade dos preços baixarem? A Unitel tem baixado os preços de forma prática. Na componente de dados, por exemplo, o preço que os clientes pagam por cada unidade transmitida de dados, quando acedem à internet, nós, entre 2013, mais ou menos, e a data atual, baixamos os preços em cerca de 90%. Se for os preços que se pagavam naquela altura e os preços pagos atualmente, há uma redução consistente dos preços que se somam em cerca de 90%. A nível da voz, é uma situação diferente, os preços estão mais ou menos estáveis, nós temos dado mais minutos através de promoções, só que no fundo esses preços também sofreram uma erosão por via da inflação, ou seja, que nós tivemos sempre inflação acumulada, 20%, 25% todos os anos em média, e os preços não eram atualizados, porque a UTT não é atualizada, sofreu uma única atualização há cerca de 2 anos atrás. Efetivamente, em termos reais, as pessoas pagavam cada vez menos, todos os anos cada vez menos. Por exemplo, desde a última atualização do UTT até agora, as pessoas estão a pagar em termos reais cada vez menos. E nós temos uma componente de custos, que já foi explicado pelo António Nunes, que é crescente, que vem da nossa componente de investimentos, que é toda feita através de compras ao exterior e que naturalmente tem sofrido a erosão cambial. Porquê que os clientes percebem, eu vou dar uma explicação rápida, porquê que os clientes percebem às vezes que os preços, não, eu estou a consumir a mesma coisa. Isso tem a ver às vezes como os próprios equipamentos funcionam. Quando as pessoas têm um equipamento que é melhorzinho e que tem mais funcionalidades, e se ele estiver a fazer um download de um vídeo, ele vai, em vez de fazer o download de um vídeo de baixa resolução, vai fazer o download de um vídeo e vai apresentá-lo em alta resolução.
Então, um cliente que tem um terminal mais simples vai pagar menos por aquele vídeo do que um cliente que tem um terminal diferente. Vai gastar E mais aí rápido. existem essas nuances, e isso está fora do controle dos operadores. Mas, apesar de tudo, nós ainda este ano desenvolvemos novos pacotes de dados, essencialmente a nível dos dados, que já começamos a lançar ao mercado, e mais uma vez atuaremos na componente do preço, no sentido das pessoas continuarem a receberem mais pelo que pagam do que recebiam até agora. Ou seja, em vez de receberem 100, vai receber 150 ou 120, 100 ou 200. Anderson dos Santos, o aparecimento de um novo operador poderá vir ajudar aqui a baixar os preços das telecomunicações? Eventualmente, desde que tenha outras formas de... Quando vocês começarem a operar como móvel, que julgo que tem ainda a licença, vão ser... Existem? Desculpa, eu não percebi agora um corte. Eu perguntava se quando surgir portanto, se o surgimento de um novo operador de telecomunicações poderá ajudar a baixar os preços e no vosso caso em concreto, julgo que vocês têm uma licença móvel também. Se começassem a operar nesse segmento de mercado, teriam capacidade para oferecer preços mais baixos do que a concorrência? Depende de vários... Comprometer, já digo. Não, depende de vários fatos. Novamente, o investimento, conforme disseram os colegas de painel, já seriam em US sempre e seriam altos. De qualquer forma, a regulação também iria jogar um papel muito importante, porque um operador entrante, redes com 13, 14 milhões de clientes, outras com 10, 9, portanto, a regulação também seria muito importante, jogaria um papel bastante importante para essa baixa de custos. É claro que, imagino que termos quase 20% de depreciação só desde janeiro até aqui é pesado, portanto, claro. Essa baixa de custos é quase que intrínseca a esta volumar do ponto de vista dos preços. Muito bem, vamos aguardar para ver. Zé Carlos Lourenço, as pessoas gostam muito de ver televisão, passam muito tempo em frente à televisão, gostam menos de ver os preços a subir. Como é que vocês vão gerir isto daqui em diante? Vão continuar a ter que subir os preços? Nunca vamos ver preços a descer na vossa área? Vamos. Eu acho que, de uma forma geral, fomos todos respondendo a isto de maneiras diferentes, mas eu dou um exemplo em concreto, porque quem nos está a ver pode achar que este nosso discurso é muito teórico. A ZAP faz este ano 10 anos. Há 10 anos, quando a ZAP apareceu, no mercado da distribuição de televisão, havia um operador, que ainda hoje se mantém, cujo produto que tinha para oferecer era um produto com um preço relativamente elevado e que se dirigia a um segmento relativamente pequeno da população. O caso de sucesso da ZAP foi ter criado condições para democratizar o acesso a este serviço e, de repente, no espaço de 10 anos, o mercado como um todo aumentou 300%. Não é, as contas são relativamente fáceis de fazer. Se não aumentarmos as receitas e se os custos se mantiverem ou mesmo aumentarem por via da taxa da desvalorização do Kwanza, vamos ter empresas moribundas. Quer dizer, com empresas moribundas o setor e, em última análise, os clientes não podem ter o serviço adequado. Portanto, aquele esforço que, de uma maneira diferente que todos fomos falando, de criarmos condições para potenciar a dimensão do mercado, democratizar o acesso ao mercado, vai potenciar pela sua maior dimensão e pela maior criação de valor. Tínhamos franjas de clientes que atualmente não conseguem aceder aos serviços a poder aceder a preços mais baixos. Ou seja, tudo isto vai ter que evoluir em termos relativos para criarmos uma acessibilidade maior e dessa maneira cobrirmos o maior número possível da população em acesso a estes serviços. No curto prazo, isto não tem outra forma de ser ultrapassado, senão através de uma forma dura.
mas não pode ser esse o objetivo final. Não é? Portanto, isto tem que ser encarado como uma forma transitória a caminho de objetivos, quer de rentabilidade das empresas, quer de indicadores de qualidade de vida de Angola, que nos permita posicionar o país de uma maneira completamente diferente e, consequentemente, também todas as empresas do setor. Muito bem, última pergunta para todos. Temos mais de 220 pessoas ainda a assistir e por isso vamos aqui dar só mais 2 ou 3 minutinhos. Peço que sejam mesmo telegráficos com a última pergunta, que é igual para todos. Se calhar começamos com o Zé Carlos Lourenço, que já estava com a palavra, e a questão que nos colocaram aqui foi: o digital vai dar uma oportunidade para Angola se reinventar? Sim ou não e porquê? Sim, claro. Em Angola, como em todos os outros países, vai permitir maior eficiência globalmente considerada ao nível da economia, vai permitir o aparecimento de novos negócios que noutros contextos seriam muito difíceis e, em particular, negócios ligados ao empreendedorismo, às startups, e em Angola já se percebeu que a criatividade está por aí, portanto, é muito importante ajudarmos a criar as condições para que a criação de valor por essa via aconteça e, em última análise, à medida que conseguimos chegar com mais informação a um número maior de pessoas, um país mais informado, mais capacitado, estará seguramente muito mais posicionado para dar a resposta que todos precisamos para o caminho que todos ambicionamos. Exatamente, para se reinventar. A Adilson dos Santos, telegraficamente, também concorda que há aqui uma oportunidade de reinvenção? Sim, há uma oportunidade e a reinvenção já vai acontecendo. Eu vi o radialista transmitir a partir de casa o programa de rádio porque tem mais de 50 anos. Portanto, isso eu olhei e disse, uau, a conectividade faz de fato a diferença. E a forma de se comportarem as pessoas de igual modo. Portanto, claramente já tem feito a diferença. Portanto, eu estou a ver aqui vários operadores e discutimos muito no âmbito do nosso do ecossistema, quanto a como poderíamos entregar, e estamos aqui operadores que tiveram todos menos de 30% do pessoal ativo a trabalhar e mesmo assim com o sucesso que temos tido. Portanto, tivemos que todos que inovar, nos reinventar e, portanto, isso já não é futuro, já aconteceu. Já é o presente. Obrigado. Amílcar Safeca, presumo que assine por baixo. Sem dúvida que a digitalização vai acontecer em Angola e nós, enquanto Unitel, vamos continuar a dar a nossa contribuição. Nós somos o maior operador de telecomunicações em Angola, estamos em todo o país e só promover essa parte da comunicação como tal, mas também vamos incrementar ainda mais as nossas ações a nível das startups, da ajuda dos jovens. Há muito talento aqui em Angola, nós detectamos muito talento nos nossos concursos que fazemos e nós vamos ter ações ainda mais incisivas nesta área para apoiar esse talento. Nós estamos a trabalhar com vários jovens já e vamos cada vez mais alargar esse leque, inclusive disponibilizando a nossa infraestrutura para que eles possam usar, testar, fazer coisas. Muito bem. Muito obrigado. António, o que é que acha? Isto há uma nova Angola ou estamos a caminho de ter uma nova Angola por causa do digital ou o caminho ainda é longo? Eu acho que nós estamos a atravessar um momento histórico, digamos, bastante interessante para a situação da digitalização, porque com esta situação que estamos a passar hoje, nós vemos uma crise enorme no setor petrolífero. Portanto, o setor petrolífero é um setor que está a morrer e é o nosso principal setor económico. E, portanto, nós ao vermos o setor económico, o nosso principal setor económico a morrer da forma como está a morrer, é o país sem dúvida, é sem dúvida nenhuma uma grande oportunidade para nós repensarmos o modelo económico nacional. E, portanto, ao repensarmos o modelo económico nacional, devemos efetivamente pensá-lo baseado na digitalização, que é onde está a nova onda de evolução tecnológica mundial.
Portanto, nós ao apoiarmos todo o nosso processo económico na base de uma digitalização eficiente, nós temos aqui um prazo de 5, 10 anos em que o país pode dar um pulo muito grande em termos de evolução, tanto da região como a nível mundial. Muito bem, cá estaremos, esperamos todos para ver. Muito obrigado, António Nunes, José Carlos Lourenço, Adilson dos Santos, Emil Terça-Feca. Foi um gosto estar aqui com vocês durante este seminário, este webinar, que demorou um bocadinho mais do que estava previsto. É óbvio que é importante haver este discurso positivo, da Angola positiva, porque para desgraça já basta a vida, não é? Na maior parte dos casos, e portanto temos que ser otimistas, e este é o caminho. Queria agradecer mais uma vez a todos, esperar que nos encontremos em breve, agradecer naturalmente a nossa audiência e talvez passar a palavra à Rosema, não sei se ela quer encerrar ou se encerra aqui o nosso anfitrião António Nunes, mas pela minha parte agradecia-vos e até breve. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado aos palestrantes e obrigado às pessoas que tiveram nos a acompanhar até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.